paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui hoje para colocar mais um vídeo nesse canal com mais um tema muito interessante. Eu separei algo de Deus para a tua vida no dia de hoje, mas eu gostaria de falar para você que não se inscreveu no canal ainda. Se inscreva no canal, dê um like nos vídeos aí que estão sendo postados, compartilhe com outras pessoas nas suas redes sociais também, porque é muito interessante. Se você for notar, em nosso canal tem muito vídeo bom, falando sobre depressão, sobre fruto do espírito, falamos sobre o anticristo, falamos sobre diversos assuntos de divórcio, que também foi um vídeo muito bom. Compartilhe esses vídeos com pessoas que precisam, coloque nas suas redes sociais, e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, sobre a fé. E eu venho notado com o tempo da minha caminhada cristã que eu não sabia o que era fé ainda até ler alguns textos sobre fé. E eu gostaria de compartilhar com você esses textos e te explicar algumas coisas muito interessantes, algumas curiosidades sobre a fé. E isso vai te trazer fé para que você venha vencer algumas batalhas da sua vida. Você tem que entender a fé. Depois que entendemos a fé, nós começamos a praticar a fé e com a prática da fé começamos a vencer as nossas batalhas da vida. Vamos começar a nossa aula de hoje. Fiquem atentos ao que Deus vai falar. Lembrando que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa aula de hoje. A sua fé é a arma mais forte capaz de vencer qualquer batalha. É a arma mais forte que pode vencer qualquer guerra. Apenas confie e entregue toda a sua vida nas mãos de Deus. Pense nisso. Meus irmãos, vamos iniciar esse vídeo falando sobre fé. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a fé é que a fé é um firme fundamento. Ou seja, se eu tenho fé, eu acredito firmemente. Se eu tenho fé, eu não vou me desesperar, porque eu tenho fé. Eu estou firme naquilo que eu estou crendo, mesmo sem ver, porque a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, mesmo sem ver, eu espero por aquilo, eu espero por algo movido pela fé. Só que alguns textos na Bíblia nos mostram algumas coisas interessantes na fé. Você sabia que a fé na Bíblia existe como dom, que está em 1 Coríntios, existe como fruto, que está no livro de Gálatas, e também existe como uma arma, como escudo no livro de Efésios. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre essas divisões da fé, algo muito interessante vai ser explicado aqui sobre isso. Então, nesse começo de aula, vocês têm que entender que existe a fé como dom, a fé como gomo do fruto do Espírito e a fé como armamento, que fala que é a armadura de Deus no livro de Efésios. Amém? Vamos começar então pela fé, que é chamada de fé por dom, né? Fé-dom. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo de número 9 assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Nesse texto está mostrando, no contexto, no capítulo de número 12, está mostrando os dons espirituais, as diversidades de dons. E aqui está citando exatamente que o Espírito Santo, ele nos dá a fé, conforme ele quer e conforme ela for útil para quem ele está entregando. Então a fé aqui, ela é dada como uma fé ligada ao dom, pessoas que têm o dom da fé. E o dom da fé é algo muito forte, porque quando falamos aqui da diversidade de dons, estamos falando de um Espírito Santo que está te entregando algo para ser bênção de Deus para outra pessoa. Ele está te entregando algo para utilidade no Evangelho. Se você for ver no capítulo de número 12, vai falar sobre Jesus dando ministério, vai dizer sobre o Espírito Santo entregando os dons e vai dizer sobre o Pai, o Deus Pai, operando sobre aquilo que o Espírito e Jesus Cristo entregou para cada um. Jesus entrega o ministério e o Espírito entrega a ferramenta para que esse ministério venha fluir, que é os dons. E Deus opera sobre tudo
e sobre todos. Amém? E isso precisamos entender. Aqui, então, a fé é a fé dom, dada pelo Espírito para sermos canal de bênção para alguém. Entendemos aqui, então, a fé, que é a fé dom. Mas nós temos agora em Gálatas 5:22, para falar sobre o fruto do Espírito. E olha só, tem um gomo aqui chamado fé. No 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Percebemos aqui que a fé em Gálatas, ela já é um gomo do fruto do Espírito. E para que serve o gomo? Para que serve o fruto do Espírito? Para a transformação do caráter. Então nós vamos ver aqui que em 1 Coríntios é um dom. E dom, ele é usado para sermos canal de bênção para outras pessoas. Já em Gálatas 5:22, nós vamos ver que o fruto do Espírito é ligado a nós mesmos, para a transformação do nosso caráter. Então, nesse texto de Gálatas, a fé, ela já não está ligada a pessoas de fora, mas a fé, ela está ligada a nós mesmos. Porque se tivermos fé para a transformação de nosso caráter, seremos homens e mulheres aperfeiçoados no Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver que a fé em 1 Coríntios está ligada a abençoar pessoas, a ajudar pessoas. Já a fé no livro de Gálatas está ligado a nos ajudarmos em nosso caráter. Amém? Vamos entender algo aqui. Não sei se tu já passou por isso, mas na sua família, por exemplo, você vai encontrar pessoas que ele tem a fé nele mesmo, mas ele não consegue fazer a obra de Cristo com fé. Então nós entendemos que esse homem ou essa mulher, ele gerou o fruto do Espírito nele, o gomo do fruto chamado fé, e ele consegue ter fé em transformação do seu caráter na sua vida. Mas para fazer isso por outras pessoas, ele já não tem fé. Por quê? Porque não depende do fruto, mas depende do dom. Então ele não tem o dom da fé, mas ele tem o gomo do fruto gerado da fé dentro dele, que ele consegue fazer algo por ele, mas não por outras pessoas. Também existem pessoas que ele consegue fazer por de fora, ele consegue fazer a obra por de fora, mas não consegue fazer nele mesmo. Ele tem fé por de fora, por quê? Porque ele tem o dom da fé, mas ele ainda não gerou nele a fé como fruto do Espírito, como gomo do fruto do Espírito. Olha que interessante isso sobre a fé, não é verdade? Uma coisa que a gente muitas vezes olha o cotidiano e a gente não entende, e agora está sendo explicado para a gente. Fruto e dom é coisas diferentes. Agora nós vamos ver em Efésios a fé como uma arma, a fé como um escudo. Efésios, capítulo de número 6, no versículo de número 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vamos ver aqui que esse fruto, essa fé, por mais que ela seja uma arma, ela está ligada ao caráter. Porque aqui no livro de Efésios, Paulo ele está retratando a armadura de Deus como caráter. Nós vamos ver que ele vai falar sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Ele está falando que tudo isso está ligado ao nosso caráter. Então a fé aqui, por mais que ela seja uma arma, ela está ligada ao caráter. E isso me faz refletir algo muito forte. Nós vamos perceber que a Bíblia, ela dá ênfase a você trabalhar mais o seu caráter do que os seus dons. A Bíblia, ela dá ênfase para você ser mais uma pessoa de caráter do que uma pessoa com muitos dons, dotadas de dons. Não estou descartando aqui e menosprezando o dom. Jamais eu faria isso. O dom é do Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela prefere que você nem tenha dons e seja salvo. Ou seja, tem pessoas que não têm dons espirituais ou não exercem seus dons espirituais, mas a pessoa trabalhou o seu caráter, então essa pessoa vai subir até os altos céus.
Então nós vamos ver aqui que por mais que a fé aqui ela seja uma arma, ela é um escudo que vai apagar os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados do maligno? São setas inflamadas, ou seja, quando falamos de inflamação, falamos de algo que vai inflamar algo, ou vai trazer uma inflamação como paixão para você, ou vai trazer uma inflamação como contenda, como brigas, como discussões. A fé ligada ao teu caráter aqui, ela tem o poder de apagar os dardos inflamados do maligno. Pode até ser acertado o dardo nesse escudo, só que a inflamação não vai correr pelo teu corpo. Por quê? Porque ela está falando que a fé, ela apaga. Ou seja, paixões ardentes, ela apaga. Contendas, confusões, brigas, discussões, ódios, rancores, a fé, ela apaga, porque ela apaga todo o dardo inflamado do maligno. Estamos entendendo essa aula aqui, como a fé ela é tão poderosa. E nós vamos terminar essa aula de hoje agora falando um pouquinho mais sobre a fé e entendendo o porquê que ela não precisa ser tão grande. Tem um texto bíblico que você conhece bem, que está no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 20, que diz assim: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. No versículo 21 ele vai dizer: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui é algo interessante que Jesus está dizendo para os discípulos. Nós sabemos a história do jovem lunático, a cura que Jesus ali ele exerceu sobre a vida desse jovem. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam nele. E os discípulos afirmam que eles estavam com fé. Mas Jesus vai dizer que eles estavam com uma pequena fé, menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus vai dizer: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, eles estavam com uma fé muito pequena. Essa fé que Jesus está arrancando dos discípulos não vinha do Espírito Santo, mas vinha exatamente da crença dos discípulos em Jesus. Por aquilo que eles viam em Jesus e como Jesus exercia o trabalho. Então Jesus aqui, ele está mostrando para os discípulos como ter fé. Ali ainda não havia o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos num texto lá, quando Jesus ressuscita e ele assopra o Espírito sobre os apóstolos. E no livro de Atos, quando no dia de Pentecostes, que desceu o Espírito Santo. Mas Jesus aqui está querendo arrancar a fé dos discípulos através da crença dos discípulos na palavra de Jesus e no nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui que Jesus está falando que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer muita coisa. E isso não mudou nos dias de hoje. A nossa fé, por mais que ela seja pequena, ela pode fazer um estrago no mundo espiritual muito grande. Jesus vai dizer sobre homens que tiveram muita fé, como o centurião, que falou que só uma palavra de Jesus o servo dele era curado, da mulher que falou que os pães que caíam da mesa, que até os cachorrinhos comiam. Então, você vai ver que Jesus vai dizer que essas pessoas tiveram muita fé. Jesus traz isso como muita fé. Por quê? Porque é um romano, centurião, falando, e uma mulher cananeia falando. Eram pessoas que não eram judeus, não tinham porquê de acreditar em Cristo, mas eles acreditaram na palavra de Cristo. Então, no dia de hoje, eu quero deixar esse vídeo para a tua vida e deixar explicado que a sua fé, do tamanho que seja, menor que seja, ela faz um estrago no mundo espiritual. Ela faz um estrago no mundo a qual os inimigos, os demônios tentam nos derrubar. Nós vamos ver aí, olha o tamanho do grão de mostarda. Mas olha a árvore que é formada através desse pequeno grão. Era o que Jesus estava querendo dizer, que uma fé pequena faria coisas grandes. Olha o tamanho da árvore que um grãozinho de mostarda ela acaba gerando, Olha aí, acaba crescendo. Então uma fé pequena faz coisas grandes na terra. Espero que vocês tenham entendido sobre fé. Eu tenho certeza que Deus ele falou ao seu coração e você entendeu que a sua fé é importante. Gerem o gomo do fruto da fé.
Busquem através do Espírito Santo, por merecimento e utilidade, o dom da fé. E o mais importante, se armem do escudo da fé, que só com ele você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. E o mais importante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber aí as notificações de novos vídeos que virão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.